Muito boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos banhe sempre. Muito bem. Vocês gostam de festa, né? Ah, mas uma festa é bom, não é, gente? Uma festa mexe conosco. Mas existe uma festa muito especial. É a festa de casamento. A festa de casamento, ela mexe com a gente de forma diferente. Não sei porquê, mas toca mais o nosso coração. Só que para que a gente vá a uma festa de casamento, 3 coisas são primordiais. Nós precisamos ser convidados. Ninguém vai a um casamento se não for convidado. Nós precisamos aceitar o convite. Há necessidade do aceite. E não podemos ir para uma festa de casamento de qualquer jeito. A gente precisa da roupa adequada para o casamento. É ou não é assim? Mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo a ver com o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho de Jesus, capítulo 18. Muitos chamados, poucos os escolhidos. E nossas reflexões vão ficar aqui na parábola do festim de núpcias, da festa de casamento. Vamos começar com a parábola do Mestre Jesus, que o Mestre Jesus contou e Mateus escreveu. Parábola é uma história que tem algumas alegorias, alguns exageros, mas que tem um conteúdo moral, tem um fundo moral, um ensinamento espiritual importante. A parábola, Jesus utilizava-se muito das parábolas, e Jesus aproveitava as coisas do dia a dia, as coisas ali do dia a dia do povo daquela época. E ele utilizou dessa vez o casamento. O casamento naquela época era muito importante, como é hoje, né? As festas chegavam a durar 7 dias. E Jesus aproveitou então o casamento e trouxe essa parábola. Ele disse, Jesus, que o reino dos céus é semelhante a um rei que queria festejar as núpcias do seu filho, o casamento do filho, comparação com o reino dos céus. Enviou os seus servidores para chamar os convidados. Estes primeiros convidados, porém, recusaram o convite. Disseram não. Isso é Jesus contando a parábola, contando a história. Mas o rei é insistente, renovou o convite, pediu que seus servidores voltassem lá. Eles novamente desprezaram o convite. Desprezaram o convite. E dessa vez o seguinte, uns falaram que iam para o campo, outros que iam cuidar dos seus negócios. E foram desculpas diversas. E tiveram outros que, agarrando nos enviados do rei, insultou os enviados do rei e até chegou a matar. Imaginemos o Mestre Jesus contando essa história com o seu magnetismo, com a sua capacidade envolvente de ensinar. Deve ter sido uma maravilha. O rei não ficou muito satisfeito, não, mas o rei tomou uma decisão. Decisão do rei. Mandou os servidores saírem pelas ruas e convidarem todos os que encontrarem. Convidem todos, já que os primeiros não são dignos, convide todos. E o que aconteceu? A festa. A festa, então, deu-se. A sala ficou cheia de pessoas que se sentaram ali à mesa. Naquela época, sentar à mesa era algo de grande valor. Isso era grande valor da época. Mas o rei, então, começou a andar pela festa, e aí houve o encontro. O rei encontrando um homem que não vestia a roupa nupcial, não estava com a roupa correta. Lembremos nós que quando a gente aceita em uma festa de casamento,
nós temos de ser convidados, nós precisamos aceitar o convite e tem que ter a roupa. Jesus, contando aqui a parábola, diz que o rei, andando lá pela festa, encontrou um que não estava com a roupa. O que aconteceu? Jesus perguntou: amigo, como você entrou aqui sem estar vestido com a roupa nupcial? O homem permaneceu calado. E aí veio a sentença. Na sentença, ordena o rei: amarre as mãos dele, amarre os pés e o lance nas trevas exteriores. E mais, disse o rei, aí haverá prantos e ranger de dentes. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Que parábola é essa que o Mestre Jesus contou? Sensacional, cheia de ensinamentos. Neste capítulo, Kardec mesmo nos alerta que ao termos contato com as parábolas do Mestre Jesus, nós precisamos despojar das alegorias que cercam ali a parábola e ficarmos com o que há de centro, o que há de cerne. O palestrista, o Haroldo Dutra Dias, um excelente mestre da palestras espíritas, ele chegou a comparar com a banana. A banana a gente tira a casca, não é isso? Porque a casca não serve para alimentação para a gente, e nós ficamos com a banana. É isso que nós temos de fazer com as parábolas do Mestre Jesus. E aí nós lembramos, precisamos compreender a parábola. E a parábola é o casamento. Mas o casamento de quem? É o casamento da humanidade com Jesus. Jesus é o noivo. Mas o Jesus é o noivo no seguinte sentido: o casamento é com os ensinos do Mestre Jesus. É com os ensinos. Ao rei, quem é o rei? O rei é Deus. Mas não é Deus pessoa, porque Deus não é uma pessoa. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Na verdade, aqui o rei são as leis divinas. Porque Deus fala na nossa vida, Deus age na nossa vida através das suas leis que são perfeitas, soberanamente justas, imutáveis e eternas. E aí, vamos entender a questão do reino dos céus. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias, de casamento. Aqui, grande consolo. Jesus está dizendo aqui que o reino dos céus é só alegria e felicidade. Isso nos anima, isso nos impulsiona, isso nos ajuda a enfrentar as nossas dificuldades e os nossos problemas. Isso nos dá um ânimo maior. E o que quer dizer o reino dos céus? O reino dos céus representa o estado de plenitude espiritual, o ponto mais alto do processo evolutivo. O reino dos céus é um estado de espírito, é um estado de felicidade, não é um local físico, material, é um estado de felicidade. Mas a parábola prossegue, a parábola diz que houve os primeiros convidados, e que esses primeiros convidados desdenharam do convite, disseram não. Esses primeiros convidados, Jesus estava se referindo aos hebreus. Os hebreus representam o quê? Eles representam um povo que surgiu há 2000 anos antes de Cristo. Eles são muito importantes para a história, porque eles trouxeram e eles incentivaram a questão do Deus único. Moisés era um hebreu. E só que esses hebreus desprezaram o convite. Aí Kardec nos diz lá no Evangelho que é injusto falar assim: os hebreus dispensaram, desprezaram os convites. Porque o povo hebreu, que hoje são chamados de judeus, eles tinham seus segmentos. Dentre estes segmentos havia os fariseus e os saduceus. Então,
Jesus se referia especialmente aos fariseus e aos saduceus. Por quê? Porque eles eram indiferentes às coisas celestes e praticantes dos cultos exteriores. Os fariseus conheciam a lei mosaica, conheciam os 5 livros de Moisés, mas eles defendiam ali as coisas certas só na frente dos outros. Por trás eram devassos. Eles diziam uma coisa, mas faziam outra. Tinham ânsia pelo poder. Os saduceus, eles não acreditavam na imortalidade da alma nem dos anjos. E eles tinham apego à questão dos sentidos. Então, nós devemos lembrar que as parábolas do Mestre Jesus têm o seu caráter funcional. Embora Jesus tenha feito alusão, tenha se referido aos povos ali daquela época, mas as parábolas e os ensinos do Mestre servem para todos nós. Por exemplo, quando nós achamos muito bonitas as leis de Deus, muito legal, muito sensacional, mas a gente aplica só para os outros e não aplica para a gente mesmo, nós estamos agindo igual o fariseu. Então, as parábolas de Jesus, esse ensinamento é para todos nós. Mas, além disso, houve os outros convidados. Depois não teve os outros convidados, quando mandou para lá? Teve. Todos os outros povos pagãos e politeístas. Politeístas é que acreditam em vários deuses. Pagãos são aqueles povos que acreditavam em muitos deuses, mas os deuses deles eram aqueles deuses ligados à natureza, não eram os deuses tradicionais da época. E aí o que acontece? Após a crucificação, a divulgação deu-se pelos apóstolos e os discípulos de Jesus, e em especial por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que merece um capítulo à parte. Esse espírito de grande envergadura, que errou, sofreu, levantou a cabeça, absorveu e aprendeu as leis divinas e os ensinos do Mestre Jesus e os divulgou como ninguém. Se quisermos saber um pouco mais sobre Paulo de Tarso, leiamos a obra Paulo Estevão, da mediunidade do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nós vamos aprender muito sobre esse grande espírito. Aqui, de novo, nós temos o caráter funcional das parábolas de Jesus. Embora ele tenha feito referência a esses povos, mas vale para todos nós. Hoje, nós todos somos convidados, todos nós. Esse convite se dá como? Pelo WhatsApp? Se dá pelo correio? Como é que esse convite? Esse convite hoje se dá de todas as formas. Quando a gente tem saúde, saúde é um convite para fazer no bem, estamos sendo convidados. Temos de aceitar e temos a roupa correta. Ora, temos família, a família é também um que nos faz ser convidados. São outros convidados. Temos recursos financeiros, temos recursos monetários, tudo isso aí são convites que nós recebemos para poder fazer o bem. É assim que nós entendemos o que há de centro das parábolas do Mestre Jesus. Mas houve também os enviados, lá do rei. O rei não teve lá os seus servidores? Por exemplo, Jesus fazia alusão, se referia a Moisés, esse grande espírito da humanidade. Devemos a questão do Deus único a Moisés, que mediunicamente recebeu os 10 mandamentos. E houve vários outros profetas. Vamos pular um pouco na história. Vamos chegar a João Batista, que também era um profeta. João Batista era primo de Jesus, era primo do noivo. Primo do noivo. João Batista também é considerado um profeta. E o que há em comum desses profetas? Eles ensinavam a verdade, mas quase não eram escutados. Aquele lá dos convites da parábola que os convidados não deram ligança. Suas advertências eram desprezadas e muitos foram mortos. João Batista foi morto.
João Batista foi morto. E aqui, de novo, nós temos o caráter funcional das parábolas do Mestre Jesus. Hoje, na atualidade, quem são os enviados? Os enviados pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso amigo, pode ser aquela pessoa que nos indicou um livro para ler, aquela pessoa que nos deu o conselho. Todos esses aí são enviados do Rei, Deus, para que nós sigamos o caminho certo da prática, do entendimento, da lei divina e dos ensinos do Mestre Jesus. Mas já falamos do convite e do aceitar o convite. Mas e a roupa? E a roupa? Será que a gente vai achar essa roupa nos shopping centers? Será que nós vamos achar nas lojas? Não, não. Esta roupa, na verdade, é a pureza de coração. Jesus mesmo disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus disse lá no Sermão do Monte, a nossa roupa, nós é que a construímos, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, colocando a nossa vontade, a nossa alavanca da vontade para poder funcionar. A roupa nupcial, ela é conquistada cumprindo as leis de Deus. As leis de Deus, que diga-se de passagem, estão totalmente contidas nessa máxima trazida pela doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E a caridade aqui é a que Jesus entendia por caridade. Benevolência para com todo mundo, inclusive os inimigos e os criminosos. Indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A roupa nupcial, então, é uma construção, é um esforço pessoal que nós temos de fazer para o nosso crescimento. Mas a parábola não para por aí. E a questão de amarrar as mãos e os pés e lançar nas trevas exteriores. O que é isso? Aqui Jesus nos trouxe a questão da lei de causa e efeito e a questão da reencarnação. Esta afirmativa que Jesus faz na parábola se refere à manifestação da lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Isso quer dizer que os nossos sofrimentos, as nossas aflições, têm uma causa. E essa causa pode estar nesta vida, nesta existência, ou esta causa, às vezes, está em outra vida, em outra existência, mas há a causa. E se a gente for investigar, nós vamos ver que nós, em algum momento da nossa vida, nessa encarnação ou em outra, demos de maneira direta ou indireta razão para aquela aflição, aquele problema pelo qual nós estamos passando. Trevas exteriores são o quê? Os que se mantêm indiferentes ao conhecimento e à prática dos ensinamentos espirituais, serão conduzidos a reencarnações dolorosas para o melhoramento das suas almas. E aqui há algo de grande impacto. Algo de grande impacto. Primeiro, que as trevas exteriores não são para sempre, são temporárias. E segundo, que quando a gente escuta ou vai estudar essa parábola inicialmente, a gente pode chegar a pensar que é castigo, mas não é castigo, é necessidade do espírito de usar o seu livre-arbítrio para a construção da sua roupa nupcial, quer dizer, a pureza de coração. Então não é castigo, é necessidade espiritual. Isso é de grande emoção no capítulo. E ainda existe o ensinamento final da parábola, quando o rei disse que há muitos chamados e poucos os escolhidos. Isso quer dizer que entre todos que ouvem os ensinamentos do mestre, poucos são os que guardam e os aplicam com proveito. Os ensinamentos do mestre é para cada um de nós, e nós devemos nos esforçar para isso.
poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso, o rei disse, que é Deus, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E aqui tem algo de grande ensinamento para nós. Porque os escolhidos aqui não é privilégio, não é uma escolha ao acaso. É a gente se fazer escolhido. É quase que uma autoescolha, porque depende de nós, através do nosso esforço, da nossa dedicação, buscar a construção da nossa roupa nupcial. Recebemos o convite, aceitamos o convite. Precisamos da roupa. E a roupa é a gente que escolhe, a gente que faz. Ao fazer a roupa, ao nos esforçar, nós estamos nos colocando à disposição para sermos os escolhidos. Minhas amigas, meus amigos, temos de concluir hoje as nossas resumidas reflexões. E para a conclusão, nós trouxemos aqui o que está lá no livro Instrumentos do Tempo, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nos diz Emmanuel, ainda estamos a longa distância do convívio com os eleitos da vida celeste. Mas já somos escolhidos. Olha que fantástico, já somos os escolhidos para regeneração de nós mesmos, a melhora de nós mesmos, cultivo sistemático do bem, podemos fazer o bem desde a hora que acordamos, e perdão incondicional. É assim que nós aceitamos o convite, é assim que nós preparamos a nossa roupa nupcial, e é assim que nós entramos e permanecemos no reino dos céus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue nos nossos corações.